Hoje eu quero falar sobre instalação de attachments, tá? Gostaria de dar algumas dicas, porque acredito que a principal dúvida quando vamos iniciar um tratamento com alinhadores é sobre a instalação dessas resinas nos dentes, que chamamos de attachments, tá? Primeira coisa, identificando o template, identificando o guia com o qual nós vamos utilizar para colocar as resinas e fazer essa instalação nos dentes. Na embalagem, o guia template já vem com a numeração 00, tá? Nesse caso, 00 de 9 alinhadores, tá? E no próprio template também tem marcado a numeração 00. Então, isso daí é uma maneira da gente poder identificar facilmente esse template. O template é um alinhador também, porém ele não é ativo, tá? Ele é um alinhador passivo que serve para nós usarmos como guias aí para a instalação dos attachments. Eu costumo, tá? No meu dia a dia, dividir esse template em 2 hemiarcos, tá? Ou, em alguns casos, até em grupos dentários, dependendo do número de attachments a serem instalados. Eu acho que isso facilita bastante. Tem gente que prefere fazer a instalação por arcada, tá? O arco superior ou o arco inferior. Eu já prefiro fazer ou a instalação por hemiarco ou a instalação por grupo dentário. Mas aí fica a critério de cada um. Essa foi uma maneira que eu achei que facilita para mim um pouco a instalação. O corte no template eu costumo fazer com uma tesoura de ouro, tá? Mas pode ser feito com qualquer outra tesoura, tá? Eu acabo usando essa por causa que a ponta é um pouquinho mais fina. Uma outra dica é fazer uma marcação com caneta de retroprojetor aonde tem o casulo, né, na parte externa aí do template, tá? É uma maneira mais fácil de podermos visualizar aonde teremos que colocar resina, onde está o casulo, né, no caso que vamos utilizar. Então, aqui nós temos um casulo pintado, né, pela parte externa, e aqui um casulo sem pintar. Então, às vezes, na hora, se a gente não faz essa marcação, às vezes a gente acaba se perdendo um pouquinho, né? Onde está o casulo? Será que eu preenchi todos? Será que eu vi todos? Então, essa marcação ajuda bastante também na hora da gente fazer a identificação. Quando formos colocar a resina, tá? O ideal é que a gente não deixe a resina muito rente ao template, ou seja, a gente coloque um pouquinho de excesso para formar uma barriguinha no casulo, tá? Um pouco de excesso só também, esse excesso não pode ser muito grande, é o pouco só o suficiente para extravasar um pouquinho do casulo, tá bom? No paciente, a sequência é a profilaxia com pedra-pomes, isolamento relativo com colete de algodão, secar o dente ou os dentes, né? O ataque ácido, lavar e secar, adesivo, fotopolimerizar, posicionar o template e fotopolimerizar. Uma outra dica que eu dou é quando for fotopolimerizar em cima do template, né, com a resina em posição, a gente fazer uma pequena pressão digital nesse template em direção ao dente. Isso evita que fique um vão entre o dente e o template, fazendo com que, às vezes, a adesão desse attachment não seja tão boa, que ele acabe soltando, ou que criem certas bolhas ou certos ocos, né, na resina, entre o dente e o template. Então, fazer essa pressão digital, tá? Pelo menos pelos primeiros 15 segundos aí, 10, 15 segundos de polimerização, para que a gente tenha certeza de que a resina vai estar em contato com a estrutura do esmalte. Tá? Após a polimerização, remover o template primeiro pela parte menos retentiva, que normalmente é a parte palatina ou lingual, tá? Então, a gente vai de palatina para vestibular ou de lingual para vestibular na remoção do template, conferir todos os attachments, se todos estão lá posicionados, se nenhum soltou, tá? Porque se caso algum attachment soltou,
a gente vai voltar no passo a passo, vai fazer a profilaxia, vai fazer o ataque ácido, como se fosse fazer a primeira instalação. Remover o excesso de resina, que às vezes fica, tá? Com broca multilaminada ou chofu, tomando sempre muito cuidado para não modificar o tamanho nem o formato do attachment. Essa remoção de excesso é só para remover aquele excesso que fica a mais ali, que extravasou de resina. E não é para a gente mudar nem o tamanho, nem o formato do attachment, tá? Testar a oclusão para ver se não tem nenhuma interferência, né, do attachment em relação à oclusão, tá? Se existir, muito provavelmente o attachment foi colocado no lugar errado, tá? Ele foi colocado mais para incisal, né, em alguma região, em algum dente, você não colocou o template, não apertou o template de forma correta. Então, a gente sempre deve checar a oclusão, tá? E, estando tudo em ordem, a gente procede com a instalação do alinhador número 01, no primeiro alinhador aí ativado. Tá bom? Esse foi um videozinho curto, tá? Que eu quis dar algumas dicas em relação aí à instalação dos attachments, que eu acredito que é a maior dúvida aí no tratamento com alinhadores, tá bom? Sigam aí o Instagram da Digital Aligner, digitallaligner.sp, tá? E me sigam também nas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Tá bom? Reinaldo Sakayemura. Um grande abraço a todos.